Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é sobre o Brasil, para a gente tentar entender o momento atual do Brasil, quando a gente passa por uma grande crise política e de saúde no meio de uma pandemia, né? E entender se o Brasil continua sendo a pátria do mundo, o coração do Evangelho, como dito por Humberto de Campos em livro com esse título, né, psicografado pelo Chico. Então, recapitulando brevemente, o Brasil foi formado a partir de uma ordem, digamos assim, do próprio Cristo, quando decidiu que a árvore do Evangelho deveria ser transplantada de Israel, né, para um outro lugar, onde ela pudesse florescer novamente, pudesse crescer novamente, pudesse dar frutos. E então Eliu, que era o anjo, né, o guia, o espírito de luz que acompanhava Jesus, mostrou as terras brasileiras. Então Jesus decide que ali seria implantado a árvore do Evangelho, que deveria crescer novamente. Então esse é o histórico breve do porquê do Brasil ser chamado Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que é contado por Humberto de Campos. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais a história do livro, tem um vídeo aqui no nosso canal detalhando um pouco mais essa história, e recomendo também a leitura, porque é um livro muito profundo, muito interessante e que vale muito a pena ser estudado e deve ser estudado por todos nós, espiritualistas, espíritas e brasileiros. Então, pensando nessa questão, né, do Brasil, com essa missão tão significativa do ponto de vista espiritual, a gente pode fazer uma analogia com os espíritos missionários que encarnam aqui na Terra, como se o Brasil fosse também tivesse um papel desse tipo. Então, vamos pensar em São Francisco de Assis, em Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier e outros espíritos. Uma coisa em comum entre todos esses espíritos que é todos os espíritos passaram por grandes provações e por grandes dificuldades na sua encarnação. Não tiveram facilidades, pelo contrário, as dificuldades serviram para que eles se fortalecessem e cumprissem sua missão com mais afinco, com mais direcionamento, com mais foco. Então, isso é uma característica desses grandes espíritos. Antes de encarnar, eles solicitam essas dificuldades, inclusive, para que eles consigam encontrar o seu caminho. Então, lembrando de São Francisco de Assis, ele, antes de tomar posse, né, do seu espírito e iniciar a sua jornada espiritual, sua missão aqui na Terra, ele teve que se conflitar, né, entrar em confronto com o pai. Ele participou de guerras e teve diversas dificuldades até entender quem ele era e assumir a sua missão, e que também não foi uma missão fácil, sempre foi com provações, com dificuldades, e ele assim também o quis para que a missão fosse cumprida de uma maneira mais eficiente. A mesma coisa com o Chico Xavier, que teve grandes dificuldades com a família, problemas de saúde e diversos outros problemas durante a vida que foram direcionando ele pela missão dele. Então a gente vê que uma missão tão significativa do ponto de vista espiritual, ela é trilhada passando pelas dificuldades. E essas dificuldades é que vão fortalecendo esses espíritos para que eles continuem sua jornada. Porque a facilidade muitas vezes torna os espíritos mais, entre aspas, preguiçosos. É claro que não é o caso de um espírito dessa estirpe, mas os espíritos tendem a se acomodar, as pessoas tendem a ficar mais na zona de conforto e não se reinventarem. Então, um país que pretende ter uma missão espiritual perante o globo, ele também precisa ser forjado da mesma maneira, com dificuldades, com provações, com situações que vá levando esse país, essas pessoas, a atingir um amadurecimento. Lembrando que o Brasil é um país muito jovem, que tem 500 anos de descobrimento, mas pouquíssimos anos de república, né? 1889, que foi declarada a República do Brasil, e mesmo ao longo desse tempo em que foi república, durante muito tempo ainda o exercício político não foi efetivo, né? A gente tem vivido um exercício político de voto para presidentes há pouco mais de 3 décadas. Então, o Brasil ainda está amadurecendo, as pessoas estão amadurecendo para poderem assumir essa missão. Então, é um processo paulatino, lento. Mas a gente vê que o Brasil é um país que existe um caldeirão, né, de religiões, de linhas espiritualistas, de correntes
de espiritualidade em que essa convivência ela é harmoniosa, ela não é conflitante como é em outros países. Então há uma harmonia, apesar de algum ou outro problema pontual, e isso é uma das forças desse país. Ele foi forjado dessa forma. Outra força do Brasil é a solidariedade, apesar disso também não parecer, porque quando a gente assiste noticiário, a mídia, o que tende a aparecer são as notícias ruins e a gente não fica sabendo das notícias boas. Mas, por exemplo, ao longo da pandemia, diversas empresas brasileiras assinaram um acordo de não demissão. Isso é algo inédito no globo, né? A gente vê países desenvolvidos em que a demissão foi em massa e milhões, dezenas de milhões de pessoas foram demitidas na primeira semana da pandemia. Quando o país decretou o isolamento social, essas empresas já demitiram. E aqui no Brasil as empresas têm segurado isso o máximo possível, pensando nesses trabalhadores como um todo. A gente vê também nas favelas, as comunidades se organizando em correntes de solidariedade, porque o poder público não chega até elas, se organizando para se ajudar, para se proteger durante esse momento de isolamento social. Então, a força do Brasil está no povo, não está nos governantes, não está na sua direção, porque é o povo que está construindo essa nação e que está sendo forjado diante dessas dificuldades. Então, cada nova aprovação que nós, brasileiros, vamos passando, a gente vai amadurecendo mais. E isso vai ficando arraigado na nossa cultura, isso vai sendo passado de geração em geração. Então, é um processo paulatino, mas é um processo contínuo, que tem forjado o Brasil nessa direção. Então, o Brasil tem sido preparado para ser esse país num planeta de regeneração, que vai acontecer ao longo de mais algumas décadas, porque estamos no fim desse processo de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e um país como o Brasil tem todas as condições de liderar, do ponto de vista espiritual, esse novo mundo, que é um mundo que precisa ser mais solidário, um mundo que precisa ser mais aberto, um mundo que precisa aceitar as diferenças das pessoas, aceitar as diferenças entre as correntes espirituais, espiritualistas, e conviver em harmonia para que junto possa aprender. Então, os povos que forem mais solidários, que estiverem mais abertos, que estiverem mais aptos a trocar, a aprender, a ensinar, são os povos que vão liderar, porque com as mudanças, essa atitude vai prevalecer. Com as mudanças que estão ocorrendo rapidamente, quem não está aberto ao aprendizado e a ensinar, não está aberto ao novo, não está aberto às diferenças, vai ficando isolado e fechado em si mesmo, porque o mundo vai mudando. E o mundo vai se misturando cada vez mais. Então, aqueles países que não aceitam, que são muito tradicionais, que têm culturas extremamente tradicionalistas e que são fechados em si mesmos, vão ficando isolados dessas mudanças todas que vão ocorrendo, porque o mundo já não é mais o mesmo. O mundo já não é feito mais de ilhas isoladas, agora é um mundo integrado. As pessoas estão integradas, o conhecimento está integrado, a espiritualidade está integrada. Então a gente está aqui no Ocidente estudando a espiritualidade do Ocidente, lá do Oriente, lá eles estão estudando o que a gente sabe aqui no Ocidente. E isso é uma integração cada vez mais forte e que uma característica do Brasil é estar apto a essa integração. Paulatinamente a gente vai assumindo esse papel conforme formos chamados a assumir, né? Então, no momento, estamos passando ainda por esse mergulho íntimo, nos conhecendo como nação, para que, num determinado momento mais adiante, isso se torne a nossa força e a gente assuma esse papel de coração do mundo, pátria do evangelho. Mas para assumir, isso vai depender de cada um dos brasileiros. É o esforço individual para que o coletivo se forme. Então, o esforço de cada um nessa direção vai fazer o Brasil ser esse país que está programado para ser, do ponto de vista espiritual, um líder do mundo no ponto de vista espiritual. Gente, agradeço quem chegou até aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo para outras pessoas também terem acesso ao conhecimento. Obrigado e até a próxima.